O escultor criador do iCarly. A maioria de vocês com certeza conhece ou ao menos já ouviu falar de seriados como iCarly, Drake e Josh ou Zoey Caraca. 101. O sucesso... Zeus, se você estiver na live, clipa isso tudo aí, mano. Manda pra Cedes, filho. Que agora eu vou virar descobridor de casos. Vou mijar. Nickelodeon lá dos anos 2000 podem ter marcado a vida de muita gente, mas o que pouca gente sabe é que por trás dessas produções havia um cara que, na opinião de muitas pessoas que passaram por Hollywood, não era tão gente boa assim. O criador dessas séries, Dan Schneider. Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e hoje iremos falar sobre uma figura bem controversa de Los Angeles, onde atrizes de seriados que a gente consumia na infância foram supostamente abusadas. Então, como de costume, se você curte esse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever se você for novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Essa é a Gifts Bazaar, o site para vocês economizarem com gift card. E olha o exemplo aqui, a cada compra do código de R$100 da Steam você economiza R$5. E no fim das contas vocês sabem que isso faz uma boa diferença. E vocês podem economizar do mesmo jeito com todas as outras opções de gift card que eles têm, desde jogos, serviços do dia a dia, aplicativos de entretenimento. Basta escolher qual você está precisando. E eu sempre digo que costumo pegar o Spotify porque tá mais barato do que no site oficial. Escolha a forma de pagamento, pega o código no e-mail, ativo no aplicativo, ou no site, ou dentro do jogo, e pronto, foi super rápido e eu economizei uma grana. E sejam rápidos porque as promoções estão sempre mudando, então pode ser que Schneider é o nome de um dos profissionais mais renomados de Hollywood. Abandonando os estudos em Harvard, Dan começou sua carreira de ator cercado das pessoas certas, contracenando em vários filmes de sucesso e sendo assim, fazendo um belo network na cidade mundial Tomei do logo cinema. AD. Ele sempre foi descrito por muitos como uma pessoa reservada, que não falava muito sobre a sua vida pessoal, que era, sem exageros, uma pessoa viciada em trabalho. Bom, o fato é que esse network todo acabou fazendo ele entrar na Nickelodeon logo no começo, onde, dessa vez como produtor, Dan emplacou sucessos que iriam alavancar a emissora ao ponto de, juntamente à Disney, protagonizar as telas de crianças do mundo inteiro. O que ninguém imaginava é que, apesar de todo o sucesso, esse era apenas o começo de muita coisa suja que estava... Mano, eu tô com medo porque eu era fã desses desenhos e tudo, velho. prestes a acontecer nos bastidores. Eu era fã desses desenhos. Havia motivos pesados para ele se mostrar tão reservado. Aliás, você já deve ter visto em algum momento essa vinheta aqui e saiba que toda vez que essa vinheta aparecia, significava que por trás das câmeras estava Dan, provavelmente gritando e pedindo massagens para os seus subordinados. Pois é, mas esse era só o começo. Quê? E por falar em começo, o início dos trabalhos de Dan na Nick já levantava algumas situações bem estranhas que vão além do mau humor e do proveito da sua posição como chefe. Em Audette, uma série que fez sucesso no início da década passada, Dan e um homem chamado Brian Peck, que na época era treinador de diálogos do elenco, ou seja, basicamente o cara que ensaiava as falas com as crianças, chegaram a levar o elenco recrutado para um acampamento durante 2 semanas. Sim, 2 homens adultos com várias crianças menores de idade em um local isolado. Isso por si só já é bem esquisito. O mais perturbador é que esse Brian Peck chegou aí preso tempos depois, após receber Ator pedófilo dos X-Men condenado por abusar sexualmente da estreia infantil da Nickelodeon. Ainda está trabalhando com crianças acusações menores de por abuso idade. de menores. É claro que, por ser um lobo grande da indústria televisiva, Peck não ficou muito tempo preso e Dan nem chegou a ser propriamente investigado na época. Mas essa história ficou e com ela um alerta para o que estaria por vir. Outro seriado que bombou nas mãos de Dan Schneider mais ou menos na mesma época foi o The Amanda Show, que fez de Amanda Bynes uma estrela teen revelação naquela época. A garota tinha tudo para ser um prodígio e hoje ser um nome que todos poderiam reconhecer, mas por algum motivo ela entrou em uma decadência e hoje só é citada naqueles sites de "você lembra de tal pessoa? Veja como ela está". O motivo do declínio de Amanda foi um colapso mental. A menina, que convivia o tempo todo com Dan no set, não aguentou o que a vida dela se tornou e até hoje especula-se que algo aconteceu por ali. Algo ou alguém teria sido o ponto de partida para a menina jogar fora uma carreira promissora. Nos anos seguintes, Dan Schneider emplacou outro sucesso, o conhecido Zoey 101, com a atriz principal sendo Jamie Lynn Spears, a irmã da cantora Britney Spears. Os problemas começaram a envolver o próprio elenco entre si, já que a maioria das crianças que estavam lá, com idade entre 12 e 13 anos, não tinham um parente famoso e sofreram bastante com essa briga de egos que é Hollywood. Mas o caso mais grave envolve a atriz Alexa Nicola, que fez parte do elenco principal da primeira temporada da série e é uma pessoa importante para entendermos mais sobre Dan Schneider. Era do conhecimento de todos que a Alexa não se dava muito bem com a Jamie Spears, tanto que em algumas ocasiões, quando
o elenco saía entre si, a Alexa nunca era chamada, enfim, coisa de adolescente. Mas nesses casos envolvem pessoas famosas, então tem toda aquela parada de ego e tal, tanto que até a própria Britney Spears apareceu no set, gritando com todo mundo, falando que não era pra ninguém mexer com a irmã dela. Depois disso, Alexa foi afastada e foi noticiado que ela não se dava bem com os rapazes, mas na real foi só uma desculpa. Isso porque nos anos seguintes, Alexa foi muito clara em dizer o quanto aquele homem havia sido tóxico pra ela, afinal a gente tá falando de uma menina no começo da adolescência, fazendo parte de uma das indústrias mais cruéis que a gente pode pensar. Até hoje no seu Instagram, Alexa responde comentários alertando sobre as pessoas e reitera os absurdos que viveu, e tem um nome que ela nunca deixa de citar, claro, o próprio Dan Schneider. A ex-atriz deixa claro a sua opinião sobre Dan e chegou a expor o tal Nickelodeon Creep Club, uma lista de pessoas problemáticas naquele meio, contendo várias acusações que vão de pedofilia a abuso de poder. Especificamente sobre Dan, Alexa passou a expor várias situações que envolveriam desde assédio moral até comportamentos bizarramente inapropriados vindos do diretor. Ela disse que ele tem um fetiche estranho por pés, e é aqui que a coisa toma outra proporção. Isso porque em um podcast chamado Revenge of the Seas, uma menina que participou de escalações pro elenco desses seriados da Nickelodeon revelou que às vezes era obrigatório fazer o teste descalça. Também foi reafirmado nesse podcast o rumor de que Dan Schneider organizaria festas na piscina onde as atrizes, que vale lembrar novamente eram menores de idade, deveriam ir para de alguma forma se provarem dignas de ganharem o papel. Outra coisa bizarra foi quando ele criou uma hashtag no Twitter para promover o seu novo produto, e lá ele pedia para os fãs divulgarem a hashtag usando ela e postando uma foto do pé com o nome do novo seriado. Inclusive, ao longo dos anos foi surgindo cada vez mais e mais rumores de que Dan não era uma pessoa muito boa não. Ele basicamente teve o exposed mais duradouro da história, porque mesmo com anos e anos de relatos, absolutamente nada acontecia com ele. Chegou até surgir um rumor de que a filha de Jamie Lynn Spears, cujo nascimento aconteceu logo após o final de Zoe em 101, seria a filha dela com o Dan, e existem pessoas que acreditam fielmente nessa hipótese, comparando fotos da criança com a fisionomia do Dan. Mas não existe nada que possa comprovar que isso é real, e várias pessoas acham que isso não tem nada a ver. O que sim é real e que é inegável é que em absolutamente todos os seriados da Nickelodeon dirigido por Dan Schneider havia alguma questão com o elenco. O próximo seriado de sucesso foi o Drake e Josh, que acaba caindo como uma luva para explicar isso. Uma luva para explicar isso. Que acaba caindo como uma luva para exemplificar isso. Na época, o Drake Bell, que era adolescente, sofreu um acidente de carro próximo ao final da série. Tanto é que a última temporada teve poucos episódios e nunca teve um grande finale. As condições do acidente foram abafadas pela mídia na época, afinal não seria interessante uma polêmica que sujasse o nome de uma estrela da emissora, mas muita gente comenta que o Drake estava dirigindo bêbado na ocasião. Nunca saberemos se isso procede ou não, mas se realmente aconteceu, fica o questionamento. Por que um adolescente de tanto sucesso estaria tendo problemas com bebida? Sim, porque outras pessoas afirmam que ele estava descontrolado no álcool. Eis que chegamos no iCarly, o seriado de maior sucesso em audiência entre todos os citados nesse vídeo. Com as risadas de fundo e o clima descontraído do programa, ficava difícil de notar, mas quando você olha com calma, não faltam cenas estranhíssimas com conotação até sexual. Pois é, eu falei que o buraco era mais embaixo. Em diversos momentos de iCarly, eles fazem piadas com os pés do elenco, especialmente das meninas, através de cenas que simplesmente não tem pra que estarem lá. Alguns justificam que isso poderia ser algo que Dan achava engraçado, mas parecia bem mais uma obsessão, e a gente vai mostrar mais pontos que sustentam isso daqui a pouco. Antes é o momento de falar de Janet McCurdy, a atriz que fazia Sandy iCarly. Ela contou em uma entrevista, sem citar nomes, que trabalhou com um produtor incrivelmente abusivo emocionalmente durante as filmagens de iCarly e que nessa época ela se sentia um lixo, tanto que ela é a única protagonista que não quis fazer parte do remake de iCarly que aconteceu recentemente. Isso não é apenas relacionado ao Dan Schneider, já que a própria Janet disse que não gostava de fazer parte do iCarly. Ela contou que entrou nesse mercado de atuação de Hollywood quando tinha apenas 6 anos de idade e aos
Aos 11, ela já tinha a renda principal da família, sendo assim então obrigada pela sua mãe a atuar e consequentemente fazendo vista grossa pra tudo que acontecia. Além disso, assim como Drake Bell, Janet caiu cedo nas bebidas e isso chegou a ser motivo de briga com a equipe da sua parceira no seriado seguinte, que estava começando a explodir em sua carreira como cantora. Estamos falando, claro, da Ariana Grande. Ariana foi descoberta na Nickelodeon como atriz e... É a Ariana Grande? Eu sabia que... Ah, não é não. Eu sabia que eu conhecia. Vocês sabiam? Simplesmente sem enquete é a Ariana Grande. Como que ela tinha tempo pra fazer show e ainda fazer série? teve sérios desentendimentos com Janet durante as filmagens de Sam e Cat, culminando em um tweet público de término de amizade. Mas a gente tá falando de duas adolescentes na época e nesse momento a Ariana já era vista como uma menina de ouro nas mãos dos produtores da Nick. Infelizmente, para esses homens da indústria, isso não significava apenas reconhecer todo o talento que a Ariana tinha. Isso ia além e significava colocá-la em situações desnecessárias. Ela é certamente a atriz mirim da época que colecionou mais cenas que incomodaram muita gente. Na época do seriado Victorious, Ariana tinha 16 anos de idade, mas isso não parecia ser um problema para Dan Schneider, que a colocava em cenas claramente esquisitas que poderiam ter um teor sexual, muitas vezes envolvendo os pés da cantora. Existe uma cena bem desnecessária onde a Ariana, ainda adolescente, interpreta sua personagem, a Cat, chupando o dedão do pé e sendo claramente sexualizada. De novo, tirando a trilha de risadas e sabendo do rumor que o diretor tinha fetiches por pés, reassistir algumas cenas de iCarly e Victorious vira uma experiência bem desconfortável. Até porque, se tudo é mesmo que parece, era algo estrutural dentro da própria emissora, já que a gente tá falando de um diretor que entregou alguns sucessos de audiência. Uma evidência disso é a logo da própria Nick, que por algum tempo chegou a ser literalmente um pé. O mais frustrante é que justamente por ser algo vindo do topo da hierarquia, esse tanto de absurdos por anos e anos não foi o suficiente para começarem a investigar o Dan. Isso porque, como sabemos muito bem, o dinheiro e o poder funcionam como uma bela blindagem. Apenas muito tempo depois, com a hashtag DanSchneiderIsOver no topo dos assuntos do Twitter, que em 2018 foi decretado o afastamento do diretor da emissora. Pagaram 7 milhões de dólares para que ele saísse da Nick e assim existisse um fim para essa história. Mas a verdade é que quem sofre na mão de uma pessoa que abusa, seja fisicamente ou verbalmente, não esquece. A história fica e para a maioria das vítimas vira um fantasma. Recentemente, o New York Times fez uma entrevista com Dan Schneider, onde ele respondeu várias questões citadas nesse vídeo. É claro que ele disse que essas coisas não passam de rumores e que se ele foi rígido em algum momento, foi pensando no melhor resultado possível para suas obras. Mas a gente sabe que tem uma vasta quantidade de atrizes e bizarro pessoas que demais, eu trabalharam nunca com esperaria Dan isso, e velho. discordam disso. Acontece que Minha na infância indústria foi e pro pro mercado não compensa revisitar esse fantasma. A realidade é que dinheiro e influência funcionam como mecanismos para pessoas saírem impunes e no fim nunca pagarem pelo que supostamente fizeram. Você quer se tornar um programador tendo 4... Que isso, mano? Mas